Meus queridos irmãos e irmãs, ao longo desse tempo da Quaresma, como já é tradição aqui entre nós, nessa nossa igreja diocesana, eu estarei numa manhã de domingo, no terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma, vivendo uma manhã de retiro com os agentes pastorais, os líderes das diversas regiões pastorais. Então pensei em, ao longo de algumas catequeses, refletir sobre o retiro. E vou fazê-lo tomando algumas palavras-chave, como, por exemplo, deserto, discernimento, exercícios espirituais, oração, silêncio. Vamos hoje, nesse primeiro vídeo sobre o retiro, recordar que o retiro espiritual é um tempo particular dedicado a escutar a palavra de Deus, para orar, discernir a vontade divina e segui-la. É um momento de deserto, que também pode prolongar-se durante uns dias, como no caso dos exercícios espirituais. A partir da palavra do Senhor, adota-se uma atitude de oração, exame ou revisão e renovação. Em um ambiente de silêncio, oração e exame, pode-se escutar ou meditar uma temática que reflete os conteúdos bíblicos e magisteriais, o momento litúrgico, os acontecimentos da igreja e da sociedade, as necessidades espirituais das pessoas e comunidades, os carismas próprios, a própria vocação e o próprio estado de vida. As experiências podem ser compartilhadas e consultadas. Hoje eu quero focar a palavra deserto nesse prisma de retiro espiritual. Na história da salvação, o caminho do povo pelo deserto durante 40 anos tem um significado transcendental. A esse deserto, a partir do Êxodo e do caminho até a Terra Prometida, fará referência a toda a história bíblica. Ali, Deus declarou que seu povo é sua propriedade esponsal. Por isto, manifesta-lhe sua vontade, a lei, e estabelece com ele uma aliança. O deserto é lugar da escuta da palavra de Deus e também a prova para aquilatar a fidelidade à sua vontade. Tradicionalmente, se chamou deserto aos momentos especiais de oração, particularmente quando se trata de um tempo especial de retiro ou de exercícios espirituais. Em um ambiente de silêncio e oração, busca-se a presença de Deus para escutar sua palavra e para seguir sua vontade. Também se pode falar de atitude de deserto, como abertura à palavra e presença de Deus. Desde um coração que deixa de lado ruídos, desordens e preocupações secundárias. Para conseguir esta atitude, ajudam os momentos de deserto e os lugares de silêncio e isolamento. O mais importante é que esses momentos e lugares favoreçam a atitude de deixar-se guiar pelo Espírito Santo, a imitação de Jesus. No deserto, floresce a oração e o sacrifício para poder superar as provas e tentações. No deserto, Deus recorda e renova a aliança. Levá-la-ei ao deserto e lhe falarei ao coração. Assim lemos no profeta Oséias. Para adentrar-se neste deserto do coração, como um momento de iluminação, é necessário uma atitude de êxodo, purificação, e a tendência ou desejo de união, perfeição. É, pois, uma dinâmica de história salvífica que parte do passado e transforma o presente em marcha até uma plenitude futura. Na perspectiva cristã do deserto, Jesus convida a estar com ele e se mostra não só como palavra pessoal do Pai, pronunciada no amor do Espírito Santo,
mas também como pedra da qual brota a água viva e como a serpente levantada, sinal eficaz de salvação. O objetivo do deserto é, pois, a experiência da presença de Deus, que segue falando ao coração e mostrando sua vontade salvífica. O caminho do deserto tem sido o dos grandes orantes da história da salvação: Abraão, Moisés, Elias, João Batista. Jesus consagrou esta prática secular à luz da nova aliança selada com seu sangue. O deserto é o caminho até a montanha das bem-aventuranças e da transfiguração, a fim de que a clareza de Cristo resplandeça sobre a face da igreja e seja ela, a igreja, efetivamente sacramento universal de salvação. Assim, queridos irmãos e irmãs, dentro desse quadro retiro espiritual, hoje focamos a palavra deserto. Na próxima catequese falaremos sobre discernimento do Espírito.